A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, para estarmos todos juntos em um só Espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a mais honra e glória do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, pois estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países. Sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e estarei durante essa live aqui, cumprindo o meu dever com essa igreja virtual e a cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para falar ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E lembre-se a todos vocês de serem membros dessa igreja virtual, @igrejas benditas, seguindo ou se inscrevendo no perfil da igreja e deixando nos comentários dizendo que você é membro dessa igreja virtual, Igrejas Benditas, e fale o número de rebanho de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. Hoje estaremos sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. E em Mateus, benditos é uma classe com promessas das Escrituras Sagradas. Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. E Mateus 25, versículo 31 a 46. Bendito aqueles que serão chamados de benditos do Pai, e recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus o Cristo amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 1. E em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2, para estarmos todos juntos, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O único Cristo aqui é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nós não temos nenhuma religião, não seguimos nenhuma religião, nem ensinamos nenhuma religião. Até porque a Bíblia Sagrada não é uma religião, e esse termo religião sequer existia quando as Escrituras Sagradas foram formadas. Não existe no hebraico, não existe no grego, que são os 2 idiomas
formados nas Escrituras Sagradas, e o significado dessa palavra religião mudou 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus pela Igreja Católica, para poder fazer uma separação entre o poder da Igreja e o poder do Estado. Basta vocês pesquisarem aí a etimologia da palavra religião. Etimologia da palavra religião, e vocês vão entender o porquê que nós que cremos no Senhor Deus, como está escrito, não temos nenhuma religião, nem ensinamos nenhuma religião. E eu vou estar dando início aqui à ministração das orações. Estamos sempre aqui, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. E de 1h12 até 1h24 da madrugada é onde nós reservamos esses 12 minutos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, para que até mesmo quem não tem conhecimento, discernimento, entendimento, ou até mesmo para quem não tem temor das Escrituras Sagradas, possam utilizar dos recursos dos ministros do nosso Senhor Deus, as autoridades. Romanos capítulo 13. E assim vocês podem fazer prova de nós, porque o advogado mais incompetente ganharia uma causa na justiça contra nós se nós não estivéssemos verdadeiramente, não só com uma grande convicção, mas sim com obras, com frutos, com fatos, para provar que tudo aquilo que nós apresentamos é a verdadeira verdade que está escrito nas Escrituras Sagradas. Não é porque a gente acha que é verdade, é porque é aquilo que está escrito. Não estamos tirando, nem acrescentando e nem omitindo nada. Tanto é que sempre utilizamos do Ministério de Sorteios para dar total direção ao Senhor. Não tem um roteiro, não tem um script do que eu acho, penso ou imagino, de uma emoção e sentimento que eu vou falar, que eu senti vontade no coração de vocês, no meu coração para falar com vocês. E sim, é aquilo que o Espírito Santo verdadeiramente concede aos nossos corações. E vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Já pela 1000ª vez eu falo dessa maneira mais robótica, porque eu falo muito rápido e se eu não me controlar, não me segurar, ninguém vai entender o que eu tô falando. Aí eu preciso ir pausadamente. Porque antes de ficarem me chamando de robô, me chamavam de metralhadora de Jeová, Ayrton Senna do Evangelho, e com isso o povo ficava mais preocupado em me apelidar de formas criativas sobre a velocidade com que eu consigo falar do que em verdadeiramente prestar atenção na palavra que está sendo ministrada. Até porque muitos nem conseguiam prestar atenção no que eu estava falando, porque eu falava muito rápido. Então vamos dar início aqui ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você receba uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E não se esqueçam de seguir ou se inscrever para vocês continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote. E o primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus é o rebanho bendito
par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os primeiros a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o primeiro livro a ser ministrado nesta live é o livro de João, que contém 21 capítulos. João, que contém 21 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E vamos ao sorteio do livro de João para a nossa meditação. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos aumentar a nossa fé para ter muita fé também para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de João, capítulo 10, nosso bom e verdadeiro pastor. João, capítulo 10, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, livro de João, capítulo 10. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de João, capítulo 11, para a sua meditação. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que nada mais é que o significado por trás de cada número de acordo com a Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a primeira oração é a de número 5, rebanho 6, oração 5. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que elas venham ser curadas, limpas, livres e libertas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, na casa dos teus benditos amados, com o poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoado, nós estamos sempre no @MileOfertaDim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Nesse horário dessa live, nesse canal do Nosso Senhor Deus, que é o Ministério Nosso Senhor Deus, é focado em interagir com vocês, em tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. Ali você pode aprender muito sobre a palavra do Senhor Deus, pois eu não falo nada do que eu acho, penso ou imagino. Eu falo exatamente como está escrito. Então você e todos os outros também que estão nos acompanhando, são todos muitíssimo bem-vindos para acompanharem nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos no @MileOfertaDim. Dependendo da rede social, abra o meu perfil, vá na aba de seguindo, você vai encontrar o Milha Ofertadim e as outras 12 igrejas virtuais. E aqui nessa outra rede social, basta você ir na descrição da live, que você vai encontrar o horário das lives e também o link para você ir para as nossas 12 igrejas virtuais e o @MileOfertadim. E aí você pode escolher o número de rebanho sempre aqui, aí você recebe uma palavra do Senhor Deus. Anota qualquer dúvida, vai lá no Milha Ofertadim e tira as suas dúvidas ao vivo, de segunda a sexta, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Ou deixa também perguntas no privado. E lembrando a todos vocês que querem um de nossos templos físicos
na sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pedindo um de nossos templos físicos, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas, pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E vamos à ministração no livro de João, capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 17. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, e então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 10 do livro de João, é o Senhor Jesus deixando claro que o ministério de pastor pertence a Ele. Ele é nosso único, bom e verdadeiro pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. E todo aquele que nele crê, faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. E deixando bem claro que não é porque você apacenta ovelhas que você consequentemente é o pastor das ovelhas, pois não podemos usar a lógica do mundo, do ser humano, para colocar na maneira espiritual, aos olhos espirituais. Devemos fazer sempre a separação, sempre conforme está escrito nas escrituras da Bíblia Sagrada. E aqui o Senhor Jesus deixa bem claro no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor Jesus unificando a todos nós, a todos os povos, dando oportunidade a todos de verdadeiramente serem livres e salvos pelo único bom e verdadeiro pastor. Agora basta a cada um de nós permitir o Senhor operar em nossas vidas, pois como Ele mesmo falou, estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Agora é necessário que você ter a iniciativa de abrir a porta e permitir que o Senhor Jesus entre, e não o mercenário. Ele é o nosso bom pastor, não o ser humano. Devemos lembrar que é necessário crer nele como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada, para que o Senhor seja sempre prioridade em nossas vidas. Vamos ao próximo livro, ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. E vamos ao livro, que é o livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Zacarias, que contém 14 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, seguindo, se inscrevendo, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nesta madrugada. Pois lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. E o livro é o livro de Zacarias, capítulo 7. Zacarias, capítulo 7, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, Zacarias, capítulo 7. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Zacarias, capítulo 8, para a sua meditação.
Lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada é onde nós focamos em interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. E vamos à ministração de mais uma oração para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 8. Todo aquele que é inscrito ou seguidor recebe orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo continua a orar por todos vocês todas as madrugadas. E uma vez por semana, também de madrugada, diretamente em cima do monte. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, com o poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que elas possam ser lavadas e limpas para verem as tuas maravilhas as alcançarem, através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos à ministração no livro de Zacarias, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor, e perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 7 do livro de Zacarias, vemos a tolerância do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e a importância que tem da gente estar constantemente examinando a nós mesmos, pois aqui o povo reclama de estar fazendo algo que supostamente era para o Senhor Deus, pois tinha uma aparência de santidade. Mas aí o Senhor questiona: era realmente por mim, para mim que vocês estavam fazendo? Não eram por si mesmos? Como hoje em dia, as pessoas fazem o culto da forma que elas querem, da forma que elas se sentem confortável, na forma que elas sentiram no coração de fazer, e não da forma como o Senhor orquestrou e determinou e patenteou que seja feito. E com isso se desviam cada vez mais da palavra do Senhor e caem lá em Mateus capítulo 15, versículo 7 a versículo 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então devemos buscar sempre examinar com muita atenção e cuidado, e eu vou apresentar aqui agora para vocês uma das nossas mais de 70 denúncias, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria, e é em espírito e em verdade.
Examine João 4, versículo 21 a 26. O culto tem que ser racional. Examine Romanos 12, versículos 1 a 8. Foco, versículos 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para que então o culto seja verdadeiro. Porque se o culto não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. E atenção, lembre-se que na igreja, quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições, e também é filho do diabo. Examine em João capítulo 8, versículos 42 a 45 e Apocalipse 22, versículos 18 e 19. E prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual religioso de fé em igreja não está adulterando, nem omitindo nenhum dos livros citados nesta denúncia e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e recebam um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 23 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live esteja recebendo uma palavra do Senhor para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E o próximo rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro a ser ministrado é o livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor, nosso Deus, para o coração de todos vocês. Estamos sempre aqui, com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. E o livro de Isaías, capítulo 50. Isaías, capítulo 50, para meditação do rebanho bendito par de número 4, Isaías, capítulo 50. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Isaías, capítulo 51, para a sua meditação. Não se esqueçam de compartilhar essa live e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, para o seu coração, seja onde você estiver, para interagir com a palavra do Senhor e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, e a oração a ser ministrada é a oração de número 6. Não se esqueçam de fazer essa obra para com o Senhor nosso Deus, de examinar as nossas obras e os nossos frutos, como é mandamento do Senhor Jesus o Cristo, e examinar as obras e os frutos do seu líder também. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, e os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, recebam as abundâncias de poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo e sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de todos vocês mais uma vez.
Vamos à ministração. No livro de Isaías, capítulo 50, no versículo 4 ao versículo 10. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz. Confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 50 do livro de Isaías, é muito forte para a gente ver a necessidade da nossa confiança absoluta no Senhor, independente da situação ou da circunstância. Pois aqui seria muito fácil, no versículo 10, o profeta falar, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e ser firme sobre o seu Deus, se ele tivesse com uma vida plena, sem ausência de tribulações, sem ausência de tempestades. Mas ele deixou bem claro todas as coisas que aconteceu. E o primórdio que aconteceu antes de vierem as desgraças foi, olha só o que ele falou: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. E a partir desse momento ele começou a renunciar o seu eu. Ele permitiu a palavra do Senhor entrar no seu coração. E mesmo vindo aquelas pessoas que pareciam estar se aproveitando dele, só estavam abençoando cada vez mais. Porque quando nós somos os tolos para o mundo, nós estamos em santidade com o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não sendo enganado nem confundido, mas simplesmente nos sujeitando à palavra do Senhor, à santidade do Senhor. Pois é que ele fala: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. E aqui ele deixa claro como ele conseguiu fazer isso. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Quando o Senhor dos Exércitos está verdadeiramente ao nosso lado, não tem nada nesse mundo. Não tem reinos, não tem céus, não tem nada, não tem ouro, não tem prata, não tem nada que não seja sujeito à autoridade do Senhor nosso Deus. Então nós não podemos querer nos colocar em pedestais como se nós fôssemos superior ao Senhor, à palavra do Senhor ou à santidade do Senhor. Devemos estar sempre atentos. Assim como Jó, quando Jó tentou questionar ao Senhor por que tudo aquilo estava acontecendo na vida dele, o que o Senhor perguntou? Vem cá, quando eu estava fundando a base da terra? Para que nós venhamos a refletir e pensar, parar de tentar puxar a rédea da situação e deixar ao controle do Senhor nosso Deus. Como está escrito em Salmo 119, versículo 105, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quando nós buscamos, Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque, Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar tarde, comer o pão de dores, pois o Senhor dá aos seus amados o sono. O Senhor nos abençoa, nos multiplica, nos prospera em todas as áreas e setores de nossas vidas. Mas nós precisamos entregar todas as áreas e setores de nossas vidas absolutamente na mão dele, não só por palavras, mas sim por atitudes, confiando que ele é presente, que a palavra dele é viva, vida, vivifica, é espírito e é espada e fogo consumidor também, capaz de derrubar toda a cilada do inimigo e de nos guardar, proteger e defender de todo o mal e toda a obra do mal.
E o próximo rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7, são os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, compartilhando, curtindo, comentando, e daqui a pouco, de 1h12 até 1h24, é o horário que nós reservamos para interagir com todos vocês. E o livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. O pessoal comentou: o amor de Jesus nos uniu. Então é muito importante verdadeiramente estarmos com o amor dentro de nós, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pela cara da produção, acho que era alguma coisa que eu não devia ter lido. Vamos ao livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, para o rebanho bendito par, de número 8. 1 Timóteo, capítulo 2. Eu sou inocente, meu Senhor e Salvador me justifica, me limpa, me liberta e me lava contra todo o mal e toda obra do mal. Glórias, aleluia, Senhor, muitíssimo amém. Vamos ao livro de 1 Timóteo, capítulo 2, para o rebanho bendito par, de número 8. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de 1 Timóteo, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 2. Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia, examine na Bíblia Sagrada a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar o link e as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta você abrir o meu perfil e na aba de seguindo, no @mileofertadim, ou em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e você vai encontrar as informações necessárias fixadas no perfil. E vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta tua ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja as abundâncias de poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, destruindo e derrubando por terra todo o mal, toda a obra do mal, toda sequela e cilada do maligno, que seja derrubado por terra com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 1 Timóteo, vemos mais uma vez o apóstolo Paulo ensinando aos seus discípulos, aos líderes que eram seus discípulos, para que eles se sujeitassem às autoridades e que, assim como eles, todo o povo do Senhor Jesus viesse a orar por aqueles que estão na autoridade, nos cargos de político. Então, muito importante examinar as Escrituras Sagradas, pois aqui tem a resposta do porquê, para que verdadeiramente vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Para nós exigirmos o respeito, nós devemos demonstrar primeiramente o respeito. Como nós vamos cobrar algo de outras pessoas se nós não estamos verdadeiramente proporcionando aquilo que queremos? Da forma como queremos ser tratados, é a forma como devemos tratar aos outros, ainda mais aqueles que se dizem ser seguidores do Senhor Jesus o Cristo, pois nós devemos tratar a todos, fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o Senhor Jesus o Cristo, ou seja, sempre com perfeição, nunca de má vontade. E a nossa denúncia de número 61, muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E vamos ao próximo rebanho de bendito nosso Deus. Como está lá em Romanos capítulo 13, devemos nos sujeitar às autoridades. E aqui em 1 Timóteo capítulo 2, deixa clara a necessidade até mesmo de nós orarmos por aqueles que estão lá no poder, para que verdadeiramente nós possamos estar todos em união e a palavra do Senhor se mostre diferente desse mundo. Pois Romanos capítulo 12, não podemos nos conformar com o atual século, mas verdadeiramente andar em santidade e em santificação. E o próximo rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11, são os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado, escolha também o número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E siga ou se inscreva nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pelo nosso sacerdote e apóstolo, toda madrugada e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte. E o livro é o livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Livro de 2 Samuel, capítulo 20. 2 Samuel, capítulo 20, para meditação do rebanho bendito par, de número 12, 2 Samuel, capítulo 20. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de 2 Samuel, capítulo 21,
para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, que é o que explica as cores de fundo do nosso cenário e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 funções, porque a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E vamos à ministração de mais uma oração. E daqui a pouco, a partir de 1h12, estaremos interagindo com vocês, tirando suas dúvidas nos comentários, o porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas, a Palavra do nosso Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. E a próxima oração a ser ministrada é a oração de número 4. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros dessa tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, e que eles sejam revestidos e purificados com as abundâncias de poderes que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Vamos à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7. Estou olhando para o versículo 21. Então, todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração do livro de 2 Samuel, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 7. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para a sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: Convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá. Demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 20 do livro de 2 a Samuel, é muito importante verdadeiramente para a gente ver que quando alguém se levanta contra o ungido do Senhor, verdadeiramente o seu dia, o seu fim se aproxima cada vez mais. O Senhor dá oportunidades para que haja o arrependimento, para que haja a conversão. Então é necessário que, enquanto há tempo, nós busquemos verdadeiramente a presença do Senhor nosso Deus, para que não venha o juízo sobre aquele que se levanta contra a santidade do Senhor nosso Deus, contra a autoridade do Senhor nosso Deus. Pois foi o Senhor quem constituiu Davi como rei. Não foi Davi que simplesmente achou, ele pensou, sentiu no coração de ser rei. Foi o Senhor quem o constituiu como rei. Então era necessário prestar o devido respeito a ele, pois ele, mais uma vez, uma autoridade.
E mesmo sendo da tribo de Israel, o Bicri não tinha autoridade para se levantar contra a autoridade do Senhor, que o Senhor havia constituído. E vamos ao próximo rebanho bendito par, de número 2, e rebanho bendito ímpar, de número 1, a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação nesta madrugada. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, pelo nosso sacerdote apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E o livro é o livro de 2 Coríntios, que contém 16 capítulos. Perdão, 2 Coríntios tem 13. 2 Coríntios, que contém 13 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Lembrando a todos vocês que para mais um Glória ao Nosso Deus, estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um cabelo me incomodando. Livro de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2. 2 Coríntios, capítulo 8. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1. Livro de 2 Coríntios, capítulo 9, para a sua meditação. Não se esqueçam de fazer essa obra para com o Senhor Deus, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam. E lembre-se que mesmo sendo membros de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Estamos aqui para crer no Senhor Jesus, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada para levar a palavra do Senhor aos seus corações. E daqui a pouco, 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam, e sejam limpos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, para alcançarem as abundâncias e alegrias que o Senhor preparou para aqueles que o temem. E em o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, aqui nesse capítulo 8 do livro de 2 Coríntios, deixando claro mais uma vez a graça, que são obras em nome do Senhor Jesus. O exemplo que devemos dar, pois aqui no versículo 4 está escrito assim: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem
da assistência aos santos. Então aqui nós vemos que não é questão de riquezas, de bens materiais, de posses, daquilo que você tem aos seus recursos nesse momento. E sim, é questão de querer. Porque não tem aquela frase, quem quer consegue? Então é isso, devemos querer verdadeiramente servir e não ser servidos. Aqui o apóstolo Paulo estava dando um puxão de orelha nessa igreja de Coríntios, porque eles estavam mais agarrados no seu eu material e estavam querendo cada vez mais e mais fazer com que o eu deles viesse a crescer e não o eu do Senhor e Salvador de suas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Então devemos vigiar sempre para que nunca a sua religião, os seus bens materiais, a sua empresa, o seu emprego, o seu trabalho, a sua família, o seu carro, o seu telefone, sua maquiagem, seja lá o que for, nunca coloque isso acima da obra do Senhor, da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o último livro é o livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. O livro de Miqueias, que contém 7 capítulos, é o último livro a ser ministrado nesta madrugada e será uma palavra do Senhor nosso Deus para a meditação de todos nós. Livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. E outro detalhe em 2 Coríntios, capítulo 8, os santos. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus 25, do versículo 31 a 46, devemos amar aos pequeninos irmãos em nome dele. E quem ele chamou de irmão? Aquele que ouve a palavra dele e a pratica. Esse verdadeiramente é aquele que está crendo no Senhor Jesus Cristo, como está escrito, não por palavras, porque não se confessa a ele somente por palavras, e sim por atitudes. Porque se palavras bastassem, aquela legião de demônios que estava lá naquele homem na cidade confessaram que Jesus Cristo era o Filho do Senhor, mas eles também perguntaram, que temos parte com você? Então devemos tomar sempre muito cuidado, porque não é confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor que o torna verdadeiramente o seu Senhor. Mas quando você renuncia o seu eu, nega a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e segue a palavra dele, os mandamentos dele, andando em santidade e em santificação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. Vamos à ministração de mais uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração de número 10. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação, proteção e cura de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando nesta madrugada e fazendo a tua verdadeira obra, a tua verdadeira palavra sendo ainda mais exaltada. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Deus. Vamos à meditação no livro de Miqueias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligiram. Dos que cocheiam,
farei a parte restante e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 do livro de Miqueias deixa evidente que quando todos os povos e as nações se reúnem para verdadeiramente aprender a palavra do Senhor, para colocar a palavra do Senhor em prática, todas as coisas prosperam. Há a verdadeira paz do nosso Senhor Jesus Cristo habitando dentro de cada um de nós. Pois, como está escrito no livro de Salmos, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para ser a sua herança. Então devemos buscar verdadeiramente a presença do Senhor em nossas vidas. Então escolha agora o seu número de 1 a 7, e eu estarei sorteando os 7 números para você saber quais dos 7 livros ministrados é mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 7. Zacarias, capítulo 7, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 50. Isaías, capítulo 50, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, 7, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 20. 2 Samuel, capítulo 20, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, se você escolheu o número 3. Enquanto eu vou dando os comunicados importantes para todos vocês, vão deixando aí nos comentários suas dúvidas e perguntas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a Palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, desde o horário da manhã, pois tem uma flexibilidade desde o horário da manhã, tarde, noite e madrugada. Você também recebe orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. E como eu disse, as lives com flexibilidade para você buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver ou para onde esteja indo, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou é eles quem estão apresentando e praticando a verdade. E se... Perdão. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra
para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o abençoado que voltou, comentou, o rede social mutou, silenciou o que ele tinha escrito, mas deixa eu mostrar para todo mundo. Apóstolo foram só os 12, não tem mais nenhum apóstolo, kkkkkk. Então vamos lá. Primeiro ponto, me mostra um único versículo no Novo Testamento da Bíblia Sagrada que afirma que apóstolos eram só os 12. Porque se você contar, fazer uma matemática básica ali, você já deixa bem claro que tinham mais de 14, só naquela época. Segundo ponto, já que você gosta tanto do catolicismo, eu te pergunto, qual parte da Bíblia Sagrada manda o líder no ministério, nas igrejas do Senhor Jesus ou Cristo, ele ser pai? Porque deixando bem claro, papa, padre, isso aí é pai. E o Senhor Jesus foi claro, a ninguém chameis de pai. Então, se eles seguem a doutrina dos apóstolos do Senhor Jesus, e os apóstolos do Senhor Jesus seguem a doutrina do Senhor Jesus, como é possível haver tal discrepância no título? Porque apóstolo é bíblico, o próprio Senhor Jesus constituiu e ainda não tem uma base nenhuma na Bíblia Sagrada falando para não ser apóstolo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo deixou claro, primeiro apóstolos. E tem base na Bíblia Sagrada dizendo para não ser pai, para ninguém chamar ninguém de pai. E aí você fala, ué, você não chama seu pai de pai não? Isso aí é no sentido espiritual. No sentido espiritual, nós não devemos chamar os outros de pai, que é totalmente diferente. E aí você já vai ver nessa base que teve aí, e aquele que verdadeiramente falou, né, que ninguém é chamar de pai foi simplesmente o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, tá bom? Exatamente. Isso aí é o básico. E outra coisa bem clara, ó, quando tinha 12, Paulo e Barnabé não tinha nem sido ainda apóstolo ainda, tá bom? Então Exatamente. vamos aprender a contar que só lhe deu 14. 14, aí se eu falar de espiritualidade, tinha 15. 15. Exatamente. Só no começo. E aí que é importante ter o que? O discernimento das escrituras sagradas. Porque ele perguntou, aonde está escrito na Bíblia que é só no sentido espiritual? Mas mesmo que não fosse só no sentido espiritual, já viu que está errado? O ponto, você já reconheceu que está errado, só está tentando mudar de assunto, mudar a conversa. Me explica, me traz uma justificativa para sentido espiritual ou natural, independente do sentido. Se não especifica um, então não pode os dois, se você une as suas palavras. Então, de qualquer forma, papa e padre tá errado. Não tem justificativa. Aí ele falou que já está acrescentando coisas na Bíblia, assim como a Igreja Católica, acrescentando o título de papa, de padre, onde não tem, onde não deve. Exatamente. Então você viu que, graças a Deus, nós não acrescentamos nadinha. Tanto é que nós temos aí o desafio, se mostrar que a gente está acrescentando alguma coisa, recebe 10 milhões de reais. Agora eu pergunto, você faz o mesmo desafio? Vá lá no seu papa e pergunta se ele faz o mesmo desafio. Pergunta lá, o padre lá, também, se ele faz esse mesmo desafio. E aqui o abençoado perguntou, se todos nós somos perfeitos, como é possível uma criatura perfeita praticar o mal e Deus se arrepender de ter feito? Então vamos lá por partes. Primeiro ponto, lembrando, separar a atitude da criatura. A criatura foi formada de maneira perfeita. Agora a criatura foi dada a opção de fazer o mal ou de fazer o bem. Porque como o Senhor Deus seria onisciente se ele não soubesse o que é o mal? O ponto é você saber o que é o mal e ter a opção de fazê-lo e ter o poder de fazê-lo e não escolher fazer. É aí que você se mostra a perfeição nas suas obras também. E aí você falou que o Senhor Deus se arrependeu de haver feito, porque justamente o homem escolheu fazer o mal e o Senhor queria que fosse feito o bem. Mas assim como ele tem essa opção, ele tem o poder de fazer o mal, mas ele escolhe fazer o bem. E ele concedeu também esse caminho para o ser humano. Faça o bem. Tanto é que lá ele falou para o povo de Israel, eis que eu ponho perante vocês as bênçãos e as maldições. Escolham as bênçãos para que vivam tu e a tua casa. Os caminhos do Senhor são retos e planos, são veredas de justiça. Ele deixa o caminho e nós escolhemos seguir ou não. E aí cada um arca com as consequências. O próprio Senhor Jesus falou bem claro, tem um caminho estreito e tem um caminho largo. O caminho estreito, segundo ele, é das ovelhas. O caminho largo, segundo ele, é dos bodes. Tá bom? Exatamente. Mateus 25, né? Versículo 31 a 46, tá bom?
Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui interagindo com todos vocês para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele comentou aqui, cadê? Aí impressionante que sempre quando a gente debate, encontra uma brecha, um abismo em qualquer coisa, ele para de falar de Bíblia. Ele sempre tá falando de Bíblia. Aí quando ele não consegue debater uma resposta para retrucar contra isso, porque ele sabe que tá errado, aí ele começa só a acusar, aí que vocês estão fazendo, e fica batendo no mesmo assunto. Mas o argumento mesmo ele perde, vai embora, some, vai com Deus. E aí eu vou ignorar o que ele tá falando, porque ele tá só fazendo acusações, que se a gente quisesse ainda te dar um processo, a gente conseguiria também. Aí a pessoa tá perguntando qual o assunto da vez. O assunto que vocês trouxerem, desde que seja de acordo com as escrituras da Bíblia Sagrada, ou uma de nossas mais de 70 denúncias, que também são todas com base na Bíblia Sagrada. Ou algum líder que está nos desafiando. O mais importante é vocês procurar um líderes são muitos, poxa. Procura um líder que desafia. São mais de 70 denúncias. Procura um líder. Por exemplo assim, será que você não conhece nenhum líder que está fazendo culto? Então, ele tem que fazer a verdade. A igreja tem que ser verdade. A igreja não pode ser mentira. Os mentirosos podem entrar na igreja, mas a igreja não pode servir a mentira. Exatamente. Certo? É só vocês procurar um que está fazendo um culto, que isso aí é mais de 100 milhões de reais que está em jogo. E aí o Edson falou, mas vocês estão errados, rapaz. Vocês não têm a visão de Cristo, não. Mostra na Bíblia Sagrada. Aonde que você afirma que estamos errados. Tem milhões e milhões de dinheiro aí sendo oferecido para quem provar isso na Bíblia Sagrada. Por exemplo assim, olha só, palavra do próprio Senhor Jesus. Em João capítulo 14, ele falou bem claro assim, gente, se vocês não creem em mim, pelo menos nas obras, ele colocou as obras de frente. Já que você não quer crer em mim, crê nas obras que eu faço. E se você crê em mim, você fará as obras que eu faço, fará maiores ainda, pronto. Aí quando você vai em João capítulo 8, ele vai dizer mais uma vez bem claro, quem entre vós aí me convence de algum pecado? É o que eu estou fazendo com vocês todos. E com a sua liderança todinha. Antes de começar a verdadeira obra, porque daqui a meses eu vou entrar com igreja em todos os municípios do Brasil numa pancada só. E aí, eu tô aí, há quase 2 anos para vocês, toda a liderança geral me examinar e falar assim, verdadeiramente nele não tem nenhum erro. Tudo que ele está fazendo é 100% como está na Bíblia Sagrada. A pessoa que perguntou, faz quantos anos que você examina as escrituras? Nosso sacerdote apóstolo mais de 20 anos. Quase 30 anos examinando versículo por versículo. Aí a abençoada continua comentando, às vezes eu vejo que nós, filhos da luz, somos desunidos, porque a Bíblia diz que os das trevas são unidos. O Senhor Jesus também diz que é mais prudente, tá? Exatamente, ele afirma que eles são mais prudentes do que o da luz. Exatamente. Justamente por causa que é necessário a gente examinar as escrituras sagradas e se ajuntar em espírito e em verdade. Não adianta estar junto em um templo físico. Mateus capítulo 12. Não adianta estar junto em um templo físico e não estar junto em espírito. O mesmo espírito não está ali em união. É que nem agora, nós estamos afirmando para todo mundo que toda igreja evangélica precisa urgente de mim. Ela precisa urgente. Se não me abraçar, vai todo mundo pegar uma prisão eterna. É isso que eu estou querendo que a liderança se acorde. Porque se não me ajuntar comigo, todas as lideranças, todos eles vão pegar uma prisão eterna do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus tem 2 coisas esperando vocês lá, uma prisão eterna e uma prisão livre eternamente. E hoje, mais de 90, não sei quantos % da igreja hoje está caminhando para uma prisão eterna. Se eles não se ajuntar comigo, não permitir que eu me ajunte com eles, simplesmente eles vão ficar todo mundo preso. Palavra do próprio Senhor Jesus, tá bom? Tudo que estão fazendo, tudo é em vão. Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 23 e por aí fora, são muitas coisas. Aí o Edson recapitula aí a sua frase que não faz sentido nenhum. Como é que eu vou responder se eu não entendi? Ele falou, vocês estão falando de texto, não vocês falam de versos. Fala um texto que Cristo falava, com quem falava, contra quem falava. Então vamos lá. Porque se você está querendo um texto do Senhor Jesus debatendo ali com os escribas e fariseus, é o Novo Testamento todinho, dele reclamando ali. Todinho, mas vamos, você pega aí, Mateus 23, está ali, escribas e fariseus, raça de víbora, pronto, está aí, pronto. Aí quer ver, uma coisa que questionando que os outros estão fazendo. Cristo falar com o sistema religioso, viu como é que ele não lê a Bíblia? Não, então, aí isso Jesus falava, aí pega Mateus capítulo 15, tudo que, em vão esse povo me adora, o Senhor tem amor para comigo, são mandamentos de homem, ao qual maquinamente foram instruídos, mas
Não é isso? Exatamente. Aí pronto. Aí você vai pegar lá de novo em João capítulo 8, você vai mais uma vez, ele encurralou todo mundo, falou assim, quem entre vós me convence de algum pecado? Todo mundo ficou quieto. Exatamente. E deixando aqui bem claro, eu sou maior de idade, chamou, tá? e ainda chamou todo mundo filho do diabo, tá bom? Exatamente. Eu sou maior de idade, estou fazendo a minha obra para com o Senhor, meu Deus, o Todo-Poderoso, meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqui ele comentou, vocês ficam rindo aí da própria cara de vocês. Não, a gente ri mesmo da sua cara de pau. É impressionante. Porque a alegria do Senhor Jesus está em nós e quando a gente está verdadeiramente com a paz, a graça, a alegria do Senhor Jesus e a verdade dele dentro de nós, a alegria superabunda. É uma coisa muito mais fácil você procurar um líder e falar assim, pô, desafia eles. Pronto. É uma coisa muito simples. Você vê que é menos, né? É muito mais confortável do que tu tentar aqui falar palavras jogadas ao ar sem sentido nenhum. E aí agora, tá vendo como é que... Da mesma forma como o Vitor, quando a gente encontra um lugar onde ele tá errado, que ele reconhece que ele errou e ele muda de assunto, ele... Não muda de assunto não, ele começa a acusar, o Edson, ele simplesmente muda de assunto e agora ele se lascou porque ele simplesmente tá concordando com a gente. Porque ele falou, Cristo foi proibido de entrar no templo e Cristo lutou contra o sistema religioso e chamou raça de víboras. Foi o que a gente acabou de falar. Foi o que a gente acabou de falar agora, raça de víbora, viu aí? Então pronto. Porque, na verdade, o que o Senhor Jesus foi bem claro? O Senhor Jesus determinou, que todos os templos fossem destruídos. Foi isso que ele mandou. Você não vai encontrar nenhum versículo do Senhor Jesus falando assim, vai lá, edifica um templo, faça uma igreja. Você não encontrou isso na Bíblia Sagrada. É por isso que a liderança até agora, ninguém veio falar comigo. Ninguém vai falar comigo, quem sabe verdadeiramente, eu vou mostrar para mim que aonde está escrito que Jesus mandou vocês abrir igreja. Aonde está escrito isso? Não existe isso, gente. Isso é um golpe. E aí ele falou que mais engraçado é que eles 100% acham que estão certos. Não é que a gente acha, não é só uma convicção. Mostra um versículo para nós onde está errado. Exatamente. Agora não peça a mesma coisa para poder falar de vocês, porque vai ser a Bíblia toda, poxa. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. E a gente não está abrindo igreja, a gente está abrindo templo físico. Porque a igreja somos nós, os seres humanos, nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente não abre uma igreja, porque se a gente abrir um ser humano, isso aí dá um crimezinho lá na conta. Deixando isso aqui bem claro. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24. E traga mais perguntas, traga pessoas para poder perguntar, tá bom? Exatamente, tragam mais pessoas. @miliofertadinho, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Não é que agora virou templo, não. É que a gente só segue como está escrito. A gente nunca se referiu ao templo físico de 4 paredes de igreja. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Muitíssima gratidão, Senhor, meu muitíssimo amém. Tá vendo? Se eu falar muito rápido, o que acontece?